Meus amigos, mais uma vez é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcos Santos e hoje, né, nessa aula, nós vamos falar num conceito importantíssimo em teoria dos grafos, que é o conceito de árvores, né? Bem, então, então vamos lá. Bem, o que é uma árvore? Então, uma árvore é um grafo conexo. Já vimos isso, né? O que é um grafo conexo? Um grafo, nós dizemos que ele é conexo quando existe pelo menos um caminho ligando dois vértices quaisquer, né? Então, por exemplo, se eu quiser um caminho entre 1 e 8, esse caminho existe, né? Eu tenho um caminho aqui de 1 para 4, 4 para 8. Se eu quiser ligar 3 com 5, esse caminho existe, né? Eu posso vir de 3 para 1, de 1 para 2 e de 2 para 5, né? Então, um grafo conexo, nós já conversamos sobre isso, é toda vez que existe pelo menos um caminho ligando dois vértices quaisquer de um grafo, né? E aí, o que ele diz? Ele diz que uma árvore é um grafo conexo e acíclico. Ou seja, não existe ciclos dentro do meu grafo, né? Como, por exemplo, aqui, se eu tivesse aqui, ó, 1, 2 e 3, isso aqui seria um ciclo, né? Fechando aqui um ciclo dentro de um grafo. Então, observem que realmente aqui, né, nessa estrutura aqui, nós não temos nenhum ciclo, né? A não ser que fechasse uma aresta aqui, ou uma aresta aqui, ou uma aresta aqui, aí teríamos, né, um ciclo. Mas nós não temos. Então, quando nós temos uma árvore, quando nós temos um grafo conexo e acíclico, nós dizemos que ele é uma árvore, né? Bem, e aí, é, formalizando isso, né? Formalizando isso, nós podemos formalizar na forma de um teorema. E aí, qual é o teorema? O teorema é o seguinte: seja T uma árvore com N vértices. Então, T é conexo e sem ciclos, como eu falei, né? Você tem um grafo conexo sem ciclos. 2, T é conexo e possui N menos 1 arestas. Então, reparem aqui, né? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 vértices, né? E quantas arestas? Uma, duas, três, quatro, 5 arestas. Então, ele falou, né? Sendo um grafo com N vértices, né? Considerando um grafo com N vértices, N vértices, eu terei uma árvore com N menos uma arestas, né? E ele diz aqui que cada aresta é uma ponte. O que é uma ponte? Nós já vimos isso em outra oportunidade, né? Uma ponte é uma aresta, quando você retira essa aresta, o grafo que é conexo passa a ficar desconexo, ele perde a conexidade dele, né? Então, aqui, por exemplo, se eu remover aqui essa aresta 1, 2, né? Se eu remover essa aresta 1, 2, o grafo que era conexo perde a conexidade dele, né? Então, eu tenho aqui os vértices, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observem que nessa segunda situação, eu não consigo sair do vértice 3 e chegar no vértice 1, né? Porque foi removida essa aresta aqui. E numa árvore, todas as arestas são pontes, né? Então, é importante saber aqui, né? Conhecer esse teorema. Você já ter uma árvore com N vértices, então, T é conexo e sem ciclos,
T é conexo e possui n-1 arestas, e cada aresta é uma ponte, né? Então, eu já vi cair, por exemplo, questão em concurso, dizendo o seguinte, seja um grafo, por exemplo, com 150 vértices, por exemplo. Aí o problema dizia que esse grafo ele é uma árvore. É uma árvore. É uma árvore. E aí perguntava quantas arestas o grafo tem. Quantas arestas o grafo tem. Ou a árvore tem, né? E aí nós já sabemos que ele terá o quê? N-1 arestas. Então, se ele tem 150 vértices, ele terá 149 arestas, necessariamente, né? Para poder preservar a conexidade do grafo. Então, esse é um bizu, por exemplo, né, que além de ser importante dentro da teoria, cai até em concurso público, já vi cair em concursos da Petrobras, do Serpro, né? Isso tem a ver com topologia de rede, tem a ver com uma série de conceitos até dentro da computação. Bem, e aí eu dou alguns exemplos, né, em que nós observamos aí a teoria dos grafos. Então, é o que eu sempre falo e é verdade. Todo mundo sabe pesquisa operacional. As pessoas só não sabem que sabem, né? Então, por exemplo, o organograma. Nós estamos acostumados com essa figura, né? Com esse desenho, com esse gráfico. Nós estamos acostumados desde sempre na nossa vida, né, institucional, né? No entanto, o organograma ele é uma árvore, né? Se a gente for ver bem, né? Eu tenho aqui, né, um vértice, né, ligando aqui, né? Aqui, né? O presidente é um ponto, aqui é um ponto, aqui é um ponto, aqui é um ponto, né? Então, nós temos aqui uma árvore, esse aqui se liga a esses três, né? Esse aqui se liga a esse aqui se liga a esse, né? Esse aqui se liga a esse e a esse, né? Esse aqui se liga a esse aqui se liga a esse. Então, é um grafo, né? Um organograma é um grafo e especificamente é uma árvore, né? Nós já estamos acostumados com essa figura, né? Com essa... Aqui um fluxograma, né? Um fluxograma também não deixa de ser um grafo, né? E orientado, né? Então, esse aqui eu peguei até uma brincadeira, né? Que a gente cansa de ver, né? Eu tenho ali, se move, sim ou não? Se sim, né? Eu devo mexer, né? Eu devo, sim, no problem, né? Não, deveria, né? Deveria fazer, deveria mexer, né? Se não, fita. Se sim, tá tudo certo, né? Tá se mexendo. Deve se mexer? Não, né? Então, deveria se mexer? Sim. Então, WD. Não, no problem. Então, vocês vejam que aí nós temos um grafo, né? Nesse caso, é um grafo orientado e é uma árvore, né? Na verdade, é uma árvore de decisão. E é um grafo orientado nesse caso, né? E aí nós temos, então, quer dizer, então, esse é um conceito importantíssimo dentro de teoria dos grafos. Há vários teoremas importantes que falam sobre as árvores, né? O algoritmo de Kruskal é um deles, né? Que é o que nós chamamos de árvore parcial de custo mínimo, né? A solução do algoritmo de Kruskal é uma árvore parcial de custo mínimo que nós teremos oportunidade de aprender, né? Lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional, nós já mostramos várias aulas ensinando o algoritmo de Kruskal e outros algoritmos dentro da teoria dos grafos, né? Mas para aprender a utilizar o algoritmo de Kruskal
E para aplicar efetivamente o algoritmo de Kruskal, nós precisamos saber a definição de árvore, né? O que é uma árvore. Então, é só a gente guardar isso, que uma árvore é um grafo conexo e acíclico, e que se ele tiver n vértices, né, ele terá n menos uma arestas. Né? Então, esse é mais um conceito importantíssimo dentro da teoria dos grafos, né? Tão importante quanto outros que nós já mostramos aqui, né? Então, essa base conceitual, ela é importantíssima para que vocês avancem nesse conteúdo e sejam capazes de resolver problemas reais da sociedade, né? E vocês observem que eu gosto sempre de mostrar o conteúdo de uma maneira leve, de uma maneira simples, de uma maneira contextualizada, porque muitas vezes, se vocês forem pegar esse conteúdo num livro de pesquisa operacional ou em artigos científicos, fica uma notação matemática muito pesada, muito fechada, muito difícil de entender. E eu entendo que esse que é o meu objetivo aqui, né? Levar esse conhecimento de uma maneira mais leve, mais fluida, que você consiga entender e consiga aplicar em soluções do dia a dia, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês nessa videoaula e até a próxima.